Pronto. Na aula de ontem, a gente viu um circuito com PNP. E hoje eu vou mostrar para vocês um circuito com... a gente viu com NPN e hoje a gente vai ver com PNP. Certo? Por que eu comecei com NPN e não com PNP ontem? Porque o que acontece, gente, é que o transistor NPN ele é o mais utilizado comercialmente, justamente pela sua forma de ativação. Já o PNP, digamos que ele é mais exclusivo. Ele é mais difícil de se achar, porque ele tem utilizações bem específicas. Vocês vão ver aqui no circuito que eu vou montar, que a utilização dele é relativamente diferente do NPN, certo? E a principal característica que define essa diferença entre os dois transistores é justamente a forma de ativação da carga, certo? Quando eu tenho um circuito NPN, eu tenho uma ligação de carga direta na minha base, para poder decidir o que fazer aqui com o coletor e com o emissor. Quando eu utilizo um PNP, eu não tenho uma carga ligada diretamente à minha base. Eu tenho um fluxo, obviamente, pela base, certo? Só que eu não tenho uma carga exclusiva para ela. Quando eu falo de carga, eu estou falando desse polo positivo ligado diretamente à base. No NPN, a presença ou não presença dessa carga aqui na base é quem define se vai passar a minha corrente ou não. No PNP, ele já funciona de uma forma diferente. Por quê? Aqui, deixa ele carregar, para pegar o meu apontador. Eu só peguei aqui, eu não peguei o diagrama. Deixa eu ver, PNP, transistor. Tem esse aqui, mas eu desenhei no meu caderno os esquemas, inclusive o diagrama que eu vou fazer aqui para vocês. Eu desenhei também, só que eu não quis colocar no slide porque minha letra ficou feiona. Não que não fique normalmente, mas eu só fazer isso aqui para eu colar o esquemático. Vou apagar esse, botar esse. PNP. Era isso aqui que eu queria mostrar. Ó, se vocês observarem no NPN, a gente tem um fluxo de corrente nesse sentido aqui, ó, do coletor para o emissor, certo? A gente tem uma espécie de fluxo nesse sentido. E a minha energia da base, ela vai entrar. Por isso, por que ela entra? Porque aqui eu tenho uma carga positiva, né? E vocês sabem que um fluxo de corrente, ela sai do positivo para encontrar quem? O negativo. Então, ela faz esse percurso. No NPN, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a base positiva e aqui eu tenho os negativos, né? Então, o que é que acontece? Meu fluxo de corrente, ele vai entrar aqui, ó, para encontrar com esse meu fluxo negativo. Então, a minha corrente vai correr nesse sentido aqui, ó. Tá vendo? Já no caso do PNP, a gente tem uma disposição diferente. A minha carga aqui na base, ela escoa pela minha base, em teoria. Que aqui vai ser negativa, né? Ó, tem aqui a minha dopagem negativa. E nos polos positivos, que é o emissor e o coletor, se vocês observarem, a disposição dos componentes é invertida, né? Lá no NPN a gente tem o quê? Aqui a gente tem o emissor e aqui a gente tem o coletor, né? No caso do PNP é ao contrário. E a gente tem um fluxo de energia nesse sentido também, só que é um deslocamento do emissor para o coletor, certo? No fim das contas, o PNP
Ele é um tipo de chave que ele funciona basicamente como o NPN funciona, só que ele é invertido. Ele, quando não há passagem de corrente, ele naturalmente ele propaga corrente. Quando eu, por exemplo, se eu vou colocar uma chave no nosso circuito que eu vou mostrar, vocês vão observar que ele funciona com ou sem a presença de uma chave. Só que quando eu utilizo uma chave, eu inverto o fluxo de corrente. Então é como se esse tipo de transistor ele permitisse, entre aspas, um fluxo para os dois lados, em teoria, certo? Então ele é totalmente invertido ao NPN por algumas dessas características, certo? E por que esse tipo de transistor é menos utilizado que o NPN? Porque, pelo que eu acabei de falar, o NPN ele permite dois estados, que seria o 0 e 1, né? Ligado ou desligado. Aqui seria desligado e aqui ligado. Isso se você utilizar uma chave na sua fonte energética. Ou seja, se eu cortar a energia aqui da base, eu desligo a passagem de corrente, né? O fluxo de corrente. Se eu ligo, eu permito. Isso aqui que eu tô falando é no NPN. Já no PNP, eu tenho um comportamento que é como se fosse um estado eterno de ligado, só que eu consigo desviar os caminhos. Eu consigo inverter o fluxo de corrente nessa minha andada, certo? Para isso, eu vou trazer aqui para vocês um circuito que ele é diferente do que a gente viu ontem. Deixa eu só ver se tá gravando aqui. Tá gravando, tudo certo. Tá aqui de novo. Esse circuito, por causa do modus operandi desse transistor ser diferente, a gente tem um circuito completamente diferente do que a gente viu ontem. E a gente vai ter alguns elementos a mais. Que eu vou estar mostrando para vocês como é que eles funcionam, certo? Deixa eu só achar aqui que eu não montei ele aqui. Eu fiz ele no caderno. Deixa eu ver, eu vou precisar de um transistor PNP, tá vendo? A gente vai ligar ele nesse formato que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Vou precisar, como sempre, igual no outro circuito, vou precisar de um resistor aqui, ó, ligado à base. Isso é certo. Tenham sempre consciência que se eu tenho um transistor, eu vou ter um resistor ligado à base dele obrigatoriamente, certo? Vou precisar de uma chave. Vou pegar uma essa mais estática, né? Eu usei um push button ontem, mas a gente tem uma chavinha que funciona do mesmo jeito, certo? Vou pegar também dois elementos que vocês já viram, vocês já conhecem. O primeiro é um diodo comum, vocês vão entender o porquê daqui a pouco. E eu preciso de um relé. Deixa eu ver. Aqui, isso daqui é um relé, gente. Certo? Eu vou inverter ele aqui. E não. Assim. Eu não quero ele nessa posição, não. Ah, eu consigo virar aqui, peraí. Isso. Nessa posição aqui. E vou precisar de LEDs, porque os LEDs são sempre nossa fonte de demonstração, né? Vou pegar dois. Se eu tenho dois LEDs, nessa situação aqui eu vou precisar de dois resistores. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou nem ficar colocando esses troços todo, vou montando e vou explicando, certo? Mas eu vou deixar isso aqui. Ó, vamos lá. O que é que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar de um resistor para ser ligado aqui, ó, ao meu BO, certo? Ele vai estar ligado aqui à chave.
Eu vou botar bem juntinho porque esse circuito é grande, viu? Eu vou colocar a chave aqui entre o resistor e o meu transistor, tá vendo? Aqui, como ele é um PNP, tá vendo? Minha base é uma fonte negativa, né? Então aqui eu já vou botar um terra ligado ao meu resistor, certo? Porque esse terra vai ser o mesmo que vai alimentar o circuito, basicamente. O que é que eu vou precisar aqui depois? Eu vou utilizar nesse meu circuito esse moço aqui, certo? Que é um relé. Vocês lembram do relé? Vou botar ele assim. Eu vou pegar aqui uma imagem para vocês verem. Relé eletrônico. Eu tinha mostrado para vocês lá naquela primeira aula, lembra? Um relézinho é isso aqui, ó. Vendo? Literalmente. É essa caixinha aqui. Onde eu tenho... Deixa eu ver se eu consigo abrir o circuito. Vou pegar relé esquemático. Eu só queria esquemático base. Esse aqui é bom, só que ele tá pequeno. Esse aqui tá melhor. Ó. Só para vocês terem uma noção. Dentro dessa caixinha a gente tem esse esquema, que é o mesmo esquema que eu tenho aqui no meu simulador, tá bom? E aí, o que é que eu tenho? Eu tenho, na verdade, uma espécie de chaveamento eletrônico. Normalmente, quando a gente quer controlar componentes de alta tensão com placas controladoras que trabalham em baixa tensão, a gente vai utilizar um relé como se fosse uma ponte dessa comunicação. Por quê? O relé ele trabalha em baixa voltagem. Esse daqui, por exemplo, vai até 12 volts. Você pode injetar nele, certo? E ele funciona como uma espécie de switch, um botãozinho eletrônico, certo? Então, quando você dispõe energia aqui, essa chave vai mudar. Ele normalmente vem fechado, tá vendo? A NF normalmente fechado. Quando você aplica uma carga aqui, nesse caso é 12 volts, ó, ele vai mudar para normalmente aberto. Normalmente ele vem normalmente aberto e quando você ativa ele fecha. Certo? Ele vai inverter de um lado para o outro, basicamente. Então a gente vai utilizar ele nesse circuito aqui para eu poder fazer um chaveamento e desviar uma corrente no meio do caminho, certo? Aí eu vou ligar ele aqui, ó, diretamente ao meu transistor, tá vendo? Porque eu quero que o meu transistor ative esse relé. Vou colocar também aqui um diodo no meio do caminho, porque eu não quero que essa minha corrente ela volte. Eu não quero que isso aqui fique circulando, tá? Então ela vai descer para cá, vai ramificar meu BO aqui, ó, e vai bater, tá? Porque essa energia aqui ela tem que circular. Vocês vão entender aqui mais ou menos quando ela começar a circular como é essa movimentação, tá? Aí aqui eu vou pegar uma fonte. Essa fonte da vez vai ser 6 volts. Por que eu tô colocando 6 volts aqui? Porque esse meu relé, ele funciona com 5 volts. Ele precisa de uma carga de 5 volts mais ou menos para funcionar, certo? E como eu tenho uma margem de perca do transistor, eu vou botar 6, porque aí a gente tem uma fonte tanto para o transistor quanto para o meu relé, certo? Aí eu vou pegar também 2 LEDs, que é aquele mesmo esquema que a gente fez ontem, ó. Só que aí o que é que vai acontecer? Um LED vai estar ligado em um estado do meu relé e o outro LED vai estar ligado na outra chave. Ou seja, eu vou alternar a ligação entre dois LEDs para um ficar aceso e quando eu der o comando aqui, quando eu baixar a chave, ele desviar para o outro, certo?
Então eu vou colocar esse aqui. Vou pegar outro. Vou colocar ele aqui embaixo. Esse circuito ele fica bem grandinho. Eu vou subir um pouquinho aqui para dar pra gente visualizar tudo, certo? E aqui, ó, eu preciso ter, obviamente, o quê? Resistor, né? Já que eu tenho uma fonte de 6 aqui. Eu vou colocar um valor que não é o valor total. Eu acredito que eu não preciso fazer mais os cálculos de resistor, né? Que a gente já tá cansado de saber como é que se faz esse cálculo. Vou uni-los aqui, vou botar um terra aqui. A gente só vai ter positivo aqui, ó. Na fonte mesmo, lá em cima, digamos assim. Aqui eu vou colocar 300 ohms. Não vou botar 350 por quê? Porque senão esse LED vai ficar muito fraco. Porque chegou a Margarida, a Everson chegou. Porque eu já tenho uma perca energética grande aqui. Por causa do consumo do transistor. Certo? Então, por que eu não vou botar 350 aqui? Porque aqui no final só vai chegar, sei lá, pense aí, eu perco quase 1 volt no transistor, porque esse PNP ele perde mais. Eu vou abrir o datasheet daqui a pouco. E nesse chaveamento 6 volts é relativamente baixo. Então eu não preciso colocar um 350 aqui. Eu utilizo um resistor. Você poderia botar até um resistor mais baixo, mas 300 é um número razoável, certo? Então eu tenho esses dois aqui. E esses bonitos aqui vão estar ligados aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Eu queria puxar esse. Ah, dá pra puxar a fonte aqui. Vai ficar assim. Então, o esquema elétrico que eu tenho aqui é esse, certo? Simples, em teoria, certo? Só que aí eu preciso aplicar aquela questão dos cálculos que a gente fez ontem. Esse transistor que a gente tem aqui é um 55, é um BC, deixa eu ver, BC não, BC 5558. Opa, 58. Vou pegar o datasheet. Eu não quero esse da Siemens não, porque ele não dá as informações que eu quero. Vou pegar esse aqui. É bom vocês pegarem uns datasheets que dêem informação tabelada, viu? Tipo esse aqui, tá vendo? Aí aqui, ó, a gente tem, tá vendo? Um PNP. Aí a gente tem aqui informações bases, né? Sobre a voltagem de cada um dos pontos. Baseado aqui, vocês têm que observar duas coisas. O local da voltagem, nesse caso aqui, ó. Aqui é o coletor, do coletor para a base, qual é a voltagem que eu posso atingir, né? Aí vocês vão ver de acordo com o modelo de transistor, porque você tem essas variações. Tá vendo? 56, 57, 58, 59. Cada um tem uma numeração. Nosso caso é o 58. Então a gente vai assumir todos esses valores para o nosso transistor, certo? Aqui é a base de voltagem, ó, do nosso emissor, ou seja, aqui, ó, na minha, aqui, vocês lembram que eu tinha dito que no transistor PNP, aqui eu tenho a base, aqui eu tenho o emissor e aqui eu tenho um coletor. Então aqui, ó, vem 5 volts. Por que eu tô falando isso? Porque isso daqui é o que vai passar para cá, para o meu relé, tá? Voltar para lá. Pronto. Aí aqui, ó, tem todas as informações, qual é a corrente do coletor, tá vendo? Que é IC, basicamente.
Peraí que o celular tá ouvindo minha voz e ativando. Deixa eu ver o que é que mais interessante aqui. Aqui, ó, o ganho de corrente. Isso daqui é importante, porque quantas vezes aquilo ali vai ampliar, certo? Normalmente ele apresenta essa nomenclatura aqui, ó, HFE. Nesse caso, vocês têm que ver qual é a corrente base. No nosso caso, ó, nossa corrente base é 100 microamperes, tá vendo? 100 miliamperes, desculpa. Sempre assumam esse valor, porque a maioria dos bichos comercial é esse valor aqui, ó. Eu tenho uma voltagem do coletor para o emissor de 5 volts. Tenho uma corrente do meu coletor de 100 miliamperes, tá vendo? Aí, a gente vai pegar esse número aqui daqui a pouco, para a gente saber qual é a nossa corrente da base. Para a gente conseguir descobrir qual é o valor do resistor que eu preciso para esse circuito. Que é aquela continha chata, certo? A gente precisa primeiro achar, o primeiro passo aqui é achar, deixa eu ver aqui, vou botar aqui, ó, primeiro, né? Eu tenho que achar a corrente da carga. Quando eu faço corrente da carga, eu quero saber qual é a corrente aqui, ó. O que é essa carga é o que eu vou disparar para os meus LEDs. Um relé desse daqui, específico, ele trabalha com 5 volts, certo? Com a resistência de 80 ohms, certo? Vou botar R para facilitar. Então, para eu descobrir aqui qual é a corrente da minha carga, é só eu pegar, vou botar aqui, ó, IC, vai ser igual a 5 dividido por 80, certo? Isso daqui vai dar aproximadamente, já fiz os cálculos aqui, tá? Eu anotei hoje, quero ficar mais fácil. Vai dar 0,0, isso aqui é um 0, não é um 6. 625 amperes, certo? Por que eu quero saber isso? Porque eu preciso saber qual é a corrente que vai precisar passar na minha base para eu ativar esse relé. E aí entra o segundo passo, certo? Esse segundo passo é justamente calcular a minha corrente na base, ou seja, vou apagar aqui, vou aumentar esse tamanho aqui. Eu quero saber agora qual é a minha corrente aqui, ó. Opa. Aqui não, né? Aqui, ó. Eu preciso para ativar isso aqui, certo? Então aqui, vou voltar para... Eu vou precisar fazer o cálculo, que é o quê? Eu vou utilizar esse valor da corrente da carga, certo? Para calcular a minha corrente da base. E aí a gente vai ter que voltar lá naquela informação do datasheet, que é a questão do ganho, certo? Qual é o ganho? Quantas vezes essa corrente vai amplificar? E aí a gente vai usar esse valor aqui, ó, 5 volts e uma média de 100 miliamperes recorrendo por esse circuito. Por que eu escolhi esses 100 miliamperes? Porque essa carga de 6 volts, vocês viram que ontem numa bateria de 9 volts a gente chega a 40, 45 miliamperes, né? De força de corrente. Quando a gente tem 6 volts, a gente vai chegar a 20, 25. Então, o valor da corrente dessa carga, ela é muito mais próxima de 100 do que de 2, né? Vocês viram lá que a gente calculou e a corrente da carga vai dar uma média de 62,5 miliamperes, digamos assim, certo? Então, esse 62, ele está mais próximo de 100 do que de 2. Então, eu vou assumir esse valor aqui, ó, de ganho, baseado na minha corrente, certo? Baseado nisso daqui, eu vou ter o que aqui, ó? 120 vezes 120 vezes a minha corrente vai se ampliar.
Aí, voltando aqui, eu vou fazer o mesmo cálculo que eu fiz ontem, certo? Eu vou ter aqui, ó, a corrente da base, que é a corrente que vai passar aqui. Ela vai ser o quê? Ela vai ser esse valor que eu achei da corrente da carga, certo? Eu já converti aqui, 62,5, certo? Por o ganho. Ou seja, eu vou fazer 62,5 dividido por 120. Que isso vai dar mais ou menos 520 micro, não estou falando de milha, certo? Micro ampere, certo? E a gente já fez o segundo passo para achar isso aqui. Aí a gente vem para o terceiro. Opa. Vem para o terceiro. Que é o quê? Eu preciso saber qual é a minha tensão que vai rodar aqui na minha base, né? Porque eu vou utilizar essa mesma carga daqui, ó. Certo? No caso do PNP, observem que a gente só tem uma carga para fazer o transistor funcionar. Eu não tenho duas cargas igual no NPN. Eu vou utilizar tudo da mesma fonte, basicamente. Certo? Aí, a gente vai voltar para aqueles cálculos. Para eu conseguir saber qual é a tensão que vai rodar nesse resistor, eu vou pegar o quê? Qual vai ser a voltagem? Opa, peraí. Escrevi a letra errada. VRB, que é o quê? Que é a voltagem no resistor da base, que é esse aqui, ó. Ele vai ser igual ao quê? A minha fonte, que é o VCC, né? Menos o meu gasto aqui no meu transistor, né? Vocês lembram que o transistor, ele tem um gasto que eu preciso descontar na minha conta, né? Aí eu volto lá pro meu datasheet para achar esse valor, né? Aí aqui a gente desce um pouquinho. Papapá, cadê saturação? Ai, não. Ixi, tem um bicho me mordendo. Deixa eu ver se eu acho. Cadê coletor, emissor, corrente, emissor base. Aqui, ó. Vocês estão vendo? A gente tem aqui, ó, uma base de saturação, certo? Nesse caso aqui, é a perca que esse coletor vai ter. Eu vou assumir esse valor aqui, ó. Certo? 80, que seria 0,8, né? Que aqui é miliwatts. Tá vendo? Miliwatts não, milivolts, desculpa. Por que eu vou assumir 80 ao invés de assumir 250? Vocês estão vendo aqui, ó, que a minha corrente base é 0,5, né? E no cálculo que a gente fez, a nossa corrente base deu 520 microamperes. Ou seja, ela é menor que 1 miliamperes. Então, ela está dentro dessa classificação aqui, ó. E não em 5 miliamperes, certo? Então, eu vou assumir esse valor aqui, 80, por causa dessa conta que eu fiz anteriormente. Aí eu volto. Ah, não acredito que apagou. Ah, não, tá aqui, que susto. Aí aqui, ó, vai ser menos a voltagem do emissor e da base, né? Que é o que eu perco aqui nesse meio termo. Aqui, ó, VRB vai ser igual a 6, que é a minha fonte, menos a minha perca, que é 0,8, né? Então, eu vou ter aqui, ó, eu vou ter no meu BO 5,2, não é isso? Ou não, dá 5,15, eu acho, né? Não dá um valor exato, não. Eu não tô entendendo. É 5,15, não tô entendendo minha letra aqui. Certo?
Então eu já sei qual é o valor da minha tensão aqui nesse resistor. Agora que eu sei qual é a minha tensão, qual é a minha corrente na base, qual é a minha corrente na minha carga, aí eu vou para o último passo, que é saber qual é a resistência que eu preciso aplicar nesse resistor aqui, certo? Aí eu vou botar aqui por cima mesmo, ó, quarto passo. Qual é a conta? Resistor base que a gente faz? Vai ser a voltagem do resistor base, que eu já sei qual é, certo? Vai ser o quê? Essa, 5,15 dividido pela minha corrente IB, né? Base, que é esse valor aqui que eu achei. Então eu vou ter aqui, ó, RB vai ser igual a 5,15 dividido. Isso daqui a gente tem que converter para amperes, né? Vocês sabem disso. Então aqui vai dar 0,3 zeros e 520 amperes. Isso aqui está em volts. Então, o meu resistor base aqui, ele vai ter aproximadamente 9.903 ohms. Que comercialmente a gente não vai adotar esse valor, porque a gente não vai achar nada nesse valor exato, né? Então, aqui a gente vai assumir o quê? 10K, né? Fica muito mais fácil do que isso, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, um resistor de 10K. Vocês viram quantas contas a gente faz para descobrir qual é o resistor que a gente coloca aqui? Que não é aleatório? Porque o valor do resistor que eu defino aqui é que define o meu comportamento no total. Tá bom? Vamos lá. Vou apagar aqui. Que pena. Vou colocar aqui agora. Vou mudar para 10. Cadê? 10. Vou botar 10K, tá? Então aqui no meu circuito, eu vou subir ele um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo. Para ele não ficar tão lá embaixo e vocês conseguirem enxergar. Ó, lembrem que aqui eu tenho um GND, tá? Se fica mais visualmente bonito para vocês, vocês podem passar o traço aqui, ó, fazer assim e fazer assim, ó. É a mesma coisa, tá? Mas eu vou deixar assim para ficar mais limpo. A gente vê o fluxo legal. Então, ó, se eu der play aqui, observe o que acontece. Opa, cadê? Meu negócio não funcionou. O que foi? Tem uma coisa ligada errada. A gente fica não tá girando. Tá carregando aos poucos. Ah, peraí. Isso aqui tá invertido. Ah, é? Eu não tinha visto, ó. Ó, eu fazendo besteira. Valeu, Rafael. Aqui, ó. Pronto. Vou botar aqui. Agora sim. Observe o que acontece, ó. Quando a minha chave tá fechada aqui, ó, o meu fluxo de corrente, tá vendo? Porque o relé desviou pra cá. Quando eu abro a minha chave, meu relé tá de cabeça pra baixo, inclusive, né? Tá errado, peraí. Tá de cabeça pra baixo. Deixa eu desfixar ele aqui. Tá certo aqui. Peraí. Por que eu não tô conseguindo?
Ah! Peraí. Oh, meu Deus do céu. A burrice, meu pai. Peraí, que eu fiz besteira. Não. Cadê? Aqui. Por isso que é ruim você usar essa simbologia do O que é que tá terra. acontecendo, professor? Oi? O que é que tá acontecendo, professor? Você entrou aqui só pra falar isso? Você não tá escutando, não? Não, é porque você tá meia... O quê? O que aconteceu que você tá assim? O quê? Hoje? Oxi, eu vou estar de bate-papo com tu, é? Volte pra aí que você tá me atrapalhando. Ouviu. Estamos... Tá. Ó. Ah, agora foi. Agora foi certo. Deixa eu trocar aqui só as cores do LED. Ele bugou aqui, ele não tá funcionando direito, não. Eu não tô ficando doida. Vou botar um aqui, ó. Quando eu tenho um fluxo de corrente, tá vendo? Com a minha chave aberta. Ele tá fazendo esse caminho aqui de descarga, tá vendo? Ele vem aqui. Tá vendo? Ele não tá utilizando o meu transistor como caminho. Quando eu fecho a minha chave aqui, ó. Observe o que é que ele faz. Ele faz um desvio de fluxo, ou seja, ele ativa o relé e ele começa a controlar a corrente nesse sentido. E observe que a fonte, ou que a corrente, ela sai da fonte, né? E ela flui do emissor para o coletor. Tá vendo? E ativa o meu relé. Porque o que é o relé? O relé, na verdade, ele é uma bobina, certo? E quando eu energizo ele com a carga correta, ele puxa essa chave aqui, ele cria um campo magnético aqui, e ele puxa essa chave daqui. Por isso que ele faz esse desvio de corrente. Quando eu desligo aqui, ó, ele vai seguir esse fluxo, tá vendo? Eu vou botar mais pra cima pra gente chegar. Porque eu não tinha montado esse circuito aqui no simulador, só montei no papel. E no papel fiz com linhas. Ó. Eu tenho esse fluxo, quando eu fecho a chave, eu puxo, certo? Aí o que acontece? Aqui eu tenho positivo, aqui eu tenho positivo e aqui eu tenho negativo, certo? E aqui na base eu tenho o negativo também. Vocês observem, né? Ah, professora, mas se é PNP, não deveria ser positivo aqui e positivo aqui? Mas não é que funcione desse jeito. O que é que acontece? Vocês sabem que para ocorrer qualquer fluxo de cargas, qualquer fluxo de elétrons dentro de um circuito, eu tenho que ter um polo positivo. Eu tenho que ter um polo positivo enviando e eu tenho que ter um polo negativo puxando, né? Senão não existe o fluxo. Então, quando eu utilizo essa nomenclatura PNP, a dopagem que tem aqui também é positiva. Só que eu preciso de uma fonte de descarrego aqui. Descarrego foi pesado. Mas eu preciso de um lugar para descarregar essa carga. Então eu tenho que fluir de um positivo para um negativo. É inevitável. Mas quando vocês pegam, por exemplo, um NPN, que foi o que a gente fez ontem, a gente tem um fluxo invertido. Mas eles são polarizados do mesmo jeito. Eu tenho um lugar positivo e eu tenho um lugar negativo. E no meio eu tenho esse variante. Se vocês observarem, o PNP, eu tenho
lugares que eu vou ligar no negativo, tá vendo? E no NPN é o contrário. Eu tenho 2 lugares que eu vou ligar no positivo, que vai ser o coletor e a base, no caso do PNP. Ou do NPN. Deixa eu voltar aqui no slide, para vocês verem o que eu tô falando. Cadê? Aqui. Vou voltar aqui, ó. Se vocês observarem, o que é que eu tenho aqui, ó? No NPN. Vou pegar o apontador. Aqui no coletor eu tenho positivo e na base eu tenho positivo. Ou seja, no NPN eu tenho 2 conexões positivas e uma negativa, que é no emissor. No PNP eu já tenho o contrário. Eu tenho um emissor positivo e o coletor vai ser negativo e a base também vai ser negativa. Certo? Então, aqui a gente tem 2 modelos de transistores de junção bipolar, certo? O NPN e o PNP. O NPN é o mais utilizado comercialmente. Ele é o mais fácil de vocês acharem no mercado. Certo? E o PNP, ele é mais... Não é que ele seja raro ou coisa do tipo, mas pelo modelo de funcionamento dele, as pessoas... Boa noite, Leonardo. As pessoas normalmente preferem utilizar o NPN, porque você utiliza uma outra carga externa para ativação do circuito. Já no PNP, você vai ter que utilizar a mesma carga do seu circuito, e ele é muito situacional, entendeu? Vocês viram que é extremamente necessário aqui a presença de um botão físico, basicamente, certo? E assim, em meio às utilizações, é bem divergente. Eu não sei explicar a vocês por que a eletrônica se rendeu à utilização muito maior dos PNPs ou do NPN do que do PNP. Eu vou até dar uma pesquisadinha para ver estatística, para saber exatamente qual foi o motivo que levou a isso. Mas eu acredito que tenha sido essa questão do modo de ativação do transistor. Porque você ativar um NPN é muito mais fácil do que você estar ativando um PNP. E a nível de utilização, é muito mais lógico utilizar o NPN do que o PNP, porque normalmente o PNP está atrelado a outros circuitos, a outras peças que exigem, de certa forma, uma lógica maior. O NPN ele é mais intuitivo, certo? Então, eu acredito que seja justamente esse um dos motivos. Aí eu vou fazer assim, eu não coloquei o slide, como eu tinha dito lá no começo, eu ainda não terminei de fazer, porque tem que colocar tudo no padrão, mas eu tenho uma apostila que eu posso estar disponibilizando para vocês, com os 2 assuntos, só que tem muita fórmula de física explicando as teorias dos porquês, mas eu acredito que seja instrutivo, se alguém quiser dar uma estudada mais no final de semana, e quiser entrar a fundo mais nesse assunto, certo? Mas, por hoje, o que eu queria mostrar a vocês sobre esses 2 tipos de transistores é justamente isso daqui. Eu queria mostrar para vocês também o transistor de campo, certo? De efeito de campo, que são os que amplificam tensões, certo? Mas eu tenho ele físico, inclusive achei ele, só que não vai dar para fazer a prática hoje, porque meu celular está descarregado. Precisaria colocar ele na tomada e vai ser todo um beabá. Eu vou deixar para segunda-feira mostrar na prática como é que ele funciona, certo? Mas o nosso assunto de transistores é basicamente isso. Não tem muito mistério. Não vou dificultar tanto assim, certo? Mas vocês estão vendo a aplicação de um transistor como chave, certo? Por exemplo, esse circuito aqui é interessante para vocês fazerem também na atividade fisicamente, porque ele mostra até, inclusive, a utilização de um relé, né? Que é algo que aparentemente aqui no desenho fica parecendo que é um bicho de 7 cabeças. Mas é só uma caixinha, tem 4 perninhas. Você energiza 2 perninhas e as outras 2 é quem vira chaves, basicamente. Certo?
Então é uma opção para quem ainda não decidiu o projeto e quer fazer, utilizar, por exemplo, esse circuito aqui. Certo? Agora, só tomem cuidado para ver se vocês vão conseguir encontrar ou não os componentes nas medidas certas, né? Aqui vocês podem até aumentar a fonte, se for o caso, só que aí vocês têm que recalcular para saber qual é o transistor que vocês devem utilizar, né? Para ficar muito mais fácil. Alguma dúvida? Pergunta? Ninguém? Nossa, vocês estão muito calados, né? Quero saber qual é a corrente que tá rodando aqui. Professora, Oi? a senhora colocou o slide lá no portal? Não, é o que eu acabei de falar. Eu não terminei de fazer o slide ainda desse coisa, mas eu vou colocar a apostila pra vocês. Viu? Tá. É porque... Eu queria dar uma estudada nele, mas depois eu estudo. Não, eu vou colocar o material lá no grupo pra vocês. É porque esse assunto ele tem muita fórmula de física. Aí eu tava tentando resumir, não terminei de fazer isso, mas na segunda-feira no máximo eu disponibilizo, Tá certo. certo? Mas eu coloquei já as 2 aulas anteriores, viu? Se você quiser dar uma olhada, já coloquei lá, Certo, professor. beleza? E o trabalho? Eu vou aproveitar domingo para ver o que eu vou fazer. E segunda-feira eu falo com a senhora, Pronto, viu? Porque fechou. para mim hoje foi muito corrido hoje aqui. Acabei me atrasando, cheguei um pouquinho tarde Não tem no trabalho problema. hoje. Hoje tá todo mundo sextando. Não tá vendo a Everson ali, não? Uhum. Viu? Tranquilo.